Primeiro, bom dia a todos. Que legal ouvir isso da Ana Maria e dos alunos. E como é produtivo. Eu fui graduando e eu sei o quão importante é para quem se forma. Então, eu vou dar uma andada aqui, hein, Gui? Eu sou meio hiperativo. Para quem se forma e quer seguir uma área específica, porque é um tema específico, né? Fisioterapia esportiva. Fazer esse tipo de evento e ainda mais os alunos participando, porque isso é uma coisa muito importante, fundamental para o desenvolvimento mesmo, como pessoa, e tentar trazer pessoas de fora, porque eu acho que é importante para a ótica da universidade você ter visões, práticas ou que sejam aliadas aí ao que a universidade também prega, como por exemplo a prática baseada em evidência. Então, eu vim aqui hoje para colocar muito, eu sempre falo essa frase em evento, que é para colocar muito mais perguntas na cabeça de vocês do que trazer respostas prontas. Porque testes, como eu vou mostrar, isso é muito fácil fazer. Teste você reproduz, né? É algo do como fazer, eu olho lá a metodologia, vai estar descrito no artigo ou no livro, eu simplesmente vou e executo. Só que existe uma diferença muito grande quando você entende o que é um conceito para construir uma boa metodologia ou uma boa avaliação. Então, se eu cumprir esse objetivo aqui hoje, a aula está ótima. Se vocês entenderem o conceito, está excelente. Porque, mais uma vez, como executar um teste, no meu ponto de vista, essa parte é muito fácil, tá bom? Então, como o Guilherme apresentou ali os detalhes, né, do meu currículo, eu vou trazer principalmente a experiência que eu tive nos 5 anos no Atlético Paranaense, que é um clube de Curitiba, né, um clube tido como uma característica, um DNA muito inovador, criativo, disruptivo, e realmente é, perante o futebol brasileiro. E eu ajudei a construir muitas das metodologias que o clube faz, né, até hoje dentro da área de saúde e performance, que é o conceito que a gente usa e aqui, onde a fisioterapia também está, né, dentro do staff saúde no futebol e em qualquer esporte coletivo que preze por organização, individual também. Então tem alguns detalhes aqui que eu não vou repetir para, né, como já foi falado. Outro detalhe importante de início de palestra, qualquer dúvida é bem-vinda, eu vou estar aqui. Está com dúvida? Pergunta. Eu vou estar andando, eu sei que tem vários tipos de perguntas que eu também tinha dúvida e vergonha, inclusive, bastante. Pergunte, evento presencial é para isso? E realmente a frase que a Ana Maria falou é verdade, só é lembrado realmente quem é visto. E eu só vou lembrar de quem eu vi aqui hoje. E realmente é assim. A vida é assim. E aqui, eu passei por várias experiências dentro do esporte. Eu ajudei na criação tanto de categoria de base quanto do elenco profissional, que nos últimos 3 anos eu era vinculado à equipe mais principal, mas talvez aqui tenha alguém que trabalha com base, ou vai trabalhar também. Categoria de base tem algumas diferenças, né, por idade, por questão de maturidade óssea, enfim, do que propor com relação a esse tema também. E aí, quais são os objetivos da aula, né? O que é a avaliação pré-temporada, por que fazemos, né, como construir a avaliação, como eu tomo, essa palavra é muito importante para o fisioterapeuta e profissional da área da saúde, como eu tomo uma decisão de julgar que uma intervenção ela é adequada para a minha população. Isso é fundamental, eu preciso entender isso para dar coerência ao raciocínio. Isso é para qualquer área da física, tá? Não é área esportiva não, são todas. Né? Eu preciso aprender a tomar uma tomada de decisão para que a minha informação tenha impacto, né, dentro do que eu proponho como profissional. Então, quais testes eu vou fazer? Eu vou mostrar alguns para você, porque se fosse falar de testes, teria que ter uma aula de 10 horas. Né? Você destrinchar a metodologia de teste, principalmente, passa por eu estudar o teste, passa por eu executar o teste como fisioterapeuta, eu entender que o meu paciente vai viver, né, para eu alinhar a metodologia de execução e tirar o máximo de viés possível inter-avaliador, porque a gente sabe que todos os testes que dependem do ser humano, todos, na face da Terra, todos, sempre tem uma linha de viés. A gente fala de execução e o que a gente sempre tenta fazer é tentar eliminar o máximo possível do viés de execução ali a hora que a gente propõe para realizar o teste. O máximo possível. Inclusive todos os artigos, se você for bem ler a metodologia de execução, né, sempre tem um detalhe que é impossível você não deixar ali alguns rastros que alguém vai identificar
e falar, não, você poderia ter feito dessa forma, realmente é assim. Então a minha ideia é tentar fechar esse raciocínio com alguns testes com vocês. E aí, o que é avaliação pré-temporada? Então a avaliação pré-temporada, pela definição da palavra, ela é tirar uma foto da minha amostra. Veja, olha quantas pessoas tem nessa sala aqui. Olha quantas pessoas tem nessa foto aqui. Aqui tem 35 atletas, e o resto que vocês estão vendo ali com outro uniforme são os staffs da área de saúde e o staff da área de gestão. A grande nossa pergunta ali para um início de uma pré-temporada é olhar para essa foto ou olhar para a nossa plateia, vamos fingir que nós somos um time da USP de futebol. E nós vamos jogar e ter uma equipe de fisioterapia. A grande pergunta aqui é eu entender quem dessa população aqui tem fatores de risco para desenvolver as principais lesões que estão relacionadas à minha amostra. Quem é a minha amostra? É essa população aqui. E é legal no esporte, para quem trabalha acompanhando um time, uma equipe, que você tem o follow-up, que a gente fala, que é o coorte, você acompanhar a sua amostra. Então você tem a possibilidade de hipotetizar, conforme você julgar nessa foto aqui, que o momento da pré-temporada é o único, porque eles não estão em temporada ativa. Isso não é só para futebol, todos os esportes coletivos têm a sua fase de pré-temporada, um mais, outros menos, né? Que é nesse momento que eu preciso julgar quais testes eu vou realizar. Então, pessoal, é fundamental. Teste de pré-temporada, ele serve de... não tem um raciocínio que usam só para predizer lesão, e está errado, não é só para isso. É para eu usar de espelho para as minhas futuras lesões. Porque a lesão vai acontecer, né? A lesão sem contato. Então, nesse momento, eu vou realizar alguns testes. Eu, como fisioterapeuta, né, que tem outras profissões que fazem o teste, como eu vou falar para vocês, para entender que aquele atleta, se ele se lesionar, por exemplo, como eu vou falar que é a lesão que mais ocorre no futebol, em quantidade, né, é a lesão muscular de isquiotibiais, a lesão estrutural ou não estrutural, né, a queixa recorrente que a gente fala. E a lesão mais severa é a lesão de ligamento cruzado anterior, que é a que acabou de acontecer no Neymar agora, né? Então, é muito importante porque, olha só, eu vou fazer alguns testes para entender que testes para o joelho eu posso fazer, porque se o fulano lesionar, eu posso comparar ele com esses testes mesmo. Por mais que aquele teste ele venha de uma pré-temporada, que às vezes é uma amostra que ele fala, estava de férias, sempre tem esse viés de execução, né, no Brasil, pela cultura do jogador brasileiro. Mas é fundamental porque eu vou ter um parâmetro fiel, quantitativo com ele mesmo, intrapaciente. Então é muito importante, intra-atleta, né? Então esse é um detalhe importante que eu vou colocar alguns testes aqui, inclusive alguns bem simples, né? Que às vezes a gente, em pré-temporada, costuma perfumar muito algumas coisas que, na verdade, no meu ponto de vista, até hoje, nessa data, dia 25/11, 9h22 da manhã, o que a literatura mostra, que as ferramentas que a gente tem são bem simples e baratas, realmente as que funcionam, né? E aí eu preciso entender que eu participo de um staff de saúde, que os meus testes, eles são alguns dos testes que vão entrar dentro da teoria da disponibilidade, que eu vou falar ali com vocês. E as avaliações mais importantes são as médicas, né? Porque é a única que envolve diretamente a taxa de mortalidade. Porque um atleta ele pode cair duro e morrer no campo, né? Então, ali os testes médicos, principalmente os cardíacos pré-participação, são fundamentais para triar esse aspecto, porque o exercício aeróbio em alta intensidade leva ao limite, né? Como já ocorreu em alguns casos e vem correndo um pouco menos, na Série A é mais monitorado por causa do recurso financeiro, mas se vocês participarem de uma equipe, pessoal, vocês aqui, é muito comum no início não ter tanta estrutura, mas vocês têm que entender que se você estiver sozinho no campo, por exemplo, no treino, existe um risco muito sério, né? E que você tem que estar preparado para identificar isso, mas o profissional mais preparado, no meu ponto de vista, de longe, é o médico. Ele é preparado para isso, ainda mais se ele tiver essa especialidade, né? Então, eu sempre tive a sorte, desde que eu iniciei ali no clube, de ter o médico e apenas auxiliar ele ali se ocorresse algo mais severo em relação à saúde do atleta. Então, primeira coisa, sempre quando a gente pensa em um determinado cenário, é conceituar o nosso trabalho, né? Conceituar o trabalho é esse artigo aqui, essa pirâmide,
ela mostra esse cara que trabalha na NBA no San Antonio Spurs, ele fez eu gosto de editorial, porque editorial ele vem a propor tudo que ainda não existe, né? É a opinião, às vezes, de pessoas, né, dentro de um consenso, que ele vem falar, olha, a gente está querendo para o caminho A, mas a gente precisa pesquisar o B e o C. Então você começa a hipotetizar presente e futuro. Então aqui, esses 2 artigos, se vocês trabalharem com esporte, eu recomendo vocês lerem, porque justamente a gente vai falar aqui dessa base da pirâmide. A gente está aqui, tá? Eu vou falar só disso aqui, olha quanta coisa para cima. Só disso aqui. Então é muito importante eu entender um tema que se chama individualidade do corpo humano. Quando eu trabalho com fisioterapia, por isso que fisioterapia é X1, né? 1 para 1, né? A individualidade do meu paciente é muito importante eu identificar. E aqui é justamente o que fala esse consenso, e aquela foto que eu coloquei anteriormente é exatamente isso. Qual é a individualidade da minha população? Será que todo mundo tem a mesma probabilidade de ter lesão aqui? Se a gente jogar futebol, 90 minutos, todo mundo fazer exatamente o mesmo treino? Eu tenho certeza que a probabilidade é completamente diferente pela capacidade física intrínseca de cada um. Estou nem falando de carga externa ainda aqui. Carga externa é eu entender exatamente o que eu acabei de falar. O campo tem X metragem, nós vamos fazer 90 minutos... Em qual intensidade? Né? Eu tenho algum monitorador, eu tenho um GPS, que o GPS é fundamental para o fisioterapeuta ele entender a fundo qual é o trabalho de um GPS, né? Porque tem relação direta com as cases que o atleta vai desenvolver, depois vai aparecer com você lá na fisioterapia. É importante entender que esse é outro assunto. E aí, eu entro no tema complexidade do atleta, né, que provavelmente esse artigo sempre está nas apresentações, que é o artigo da Natália, junto com o professor Sérgio Fonseca, que é a rede de interação de fatores, e entender qual que é a rede de interação dos nossos fatores. Porque apesar do artigo ele é excelente, fantástico em entendimento, ele não mostra qual é a rede da minha população. E a rede de população de cada time do futebol brasileiro é diferente. É sim. E se eu não entender esse conceito e sair aplicando o que aparece principalmente nos artigos que são de melhor metodologia, que são da Europa, né, do John Ekstrom, não vai funcionar para o meu ambiente. É importante eu entender isso. Porque isso que eu falei para vocês nessa aula, eu quero que vocês entendam o conceito. Porque quem vai saber o que vai aplicar e qual teste sou eu e a nossa equipe, né, que é outro conceito muito importante. Trabalho em clube, dica importante, hein? Pessoal, quem é minha equipe? Vai fazer nada sozinho, nada, nada. Se a sua equipe não for capacitada, não vai funcionar nada disso aqui, nada. Enfim, e aí é eu entender qual que é a minha rede de interação, que eu vou tentar montar algumas ali com vocês de forma mais breve. E aí eu entro em 2 tarefas do fisioterapeuta, acho que são essas tarefas hoje do profissional da área da saúde, sumiu uma ali, que era reabilitação, prevenção, mas tudo bem. Principalmente o que a gente vai falar ali é o fisioavaliador e o fisioconstrutor de dados. Olha que informação legal. Quando eu avalio, eu preciso aprender a tratar o dado. Olhar para a informação e extrair a informação quantitativa e quali daquele teste que eu vou propor. Então, hoje são características importantes para quem trabalha dentro da fisioterapia no esporte. Tá? Eu ser um bom monitorador de dados mesmo. E aí entra dentro do primeiro conceito que eu preciso entender que é o levantamento da incidência das lesões na minha população. Isso aqui é muito importante, que é a teoria de contexto, teoria de disponibilidade, tá? O que é isso? Eu vou falar várias coisas para vocês e mostrar, muitas vezes vocês não vão ter a disponibilidade de ser humano, a disponibilidade de ferramentas, a disponibilidade de pessoas, de quantidade de profissionais para realizar. Então você tem que, quando propor uma avaliação pré-temporada, você tem que colocar essa teoria a primeira coisa. Porque não adianta você tentar fazer a sua avaliação igual ao do Real Madrid se você não tem a ferramenta. Não vai funcionar. Então isso é muito importante, isso chama habilidade analítica de resolução de problemas. Para isso, habilidade analítica de situações caóticas, eu recomendo ler 2 livros, um autor chamado Nassim Taleb, Arriscando a Própria Pele, e um livro chamado Antifrágil. É muito bom com prevenção de lesão, esses 2 temas. Tem tudo a ver. Tudo a ver. E aí eu entro dentro dos meus fatores de risco, que é o que eu modifico, né? O que eu modifico como fisioterapeuta, o que eu modifico no corpo humano de fato. É importante entender. A gente vai
falar sobre isso, eu proponho função ao corpo humano, eu preciso entender o que eu modifico no corpo humano. Propor a intervenção adequada e eu preciso reavaliar, né? Foi efetivo? Sim ou não? Para que eu saiba que foi efetivo, eu preciso ter uma tabela epidemiológica, né? Isso é o ideal. Quando a gente fala em prevenção no futebol ou em qualquer esporte, esse conceito aqui criado pelo Van Mechelen, que é de 1992, depois veio o Bill Wise, que até participou do artigo da Natália ali, que são os autores que têm grande impacto nessas temáticas. Esse circuito de entender isso é fundamental para eu propor quais testes eu vou realizar na minha avaliação pré-temporada. Então, uma boa avaliação pré-temporada começa por uma excelente tabela epidemiológica. Uma excelente. Por quê? Eu posso até usar o artigo da Europa, que são os artigos mais impactantes. A gente sabe que é um viés muito grande eu comparar culturalmente a Europa com a América do Sul, com o Brasil, né? Então, lá no Atlético, a gente criou uma tabela que a gente tinha 5 anos de acompanhamento, exatamente com a mesma metodologia. E te digo, tinha ano que era completamente diferente do que o Exxon propunha como incidência. E eu precisava entender o meu contexto para propor a minha nova avaliação e a minha nova proposta de trabalho preventivo. E aí, o ciclo de entendimento é esse. Então, como eu coloquei ali, quais são as lesões que mais acometem, né, com maior quantidade da minha população, que é a incidência de lesões? Quais são as lesões mais severas, né, que acometem a minha população? Então, grava essa frase. Uma boa avaliação pré-temporada começa por uma excelente tabela epidemiológica. Quando você conversa com um fisioterapeuta, ele fala assim, eu faço prevenção no meu clube. Ele afirma. Ele pode até fazer, mas ele só vai afirmar lendo os dados epidemiológicos de fato. Isso é para quem gosta de coerência. Isso é para quem gosta de dados. Isso é quem quer causar impacto no ambiente que trabalha. Tá? Ah, Caio, eu não consigo ter todo esse recurso, eu entendo. Aí vocês adotam o estado pleno da palavra capricho, né? Fazer o que eu posso da melhor forma que eu posso, enquanto eu não consigo fazer melhor ainda. Tá tudo bem, mas não é o ideal. Não é o ideal. A prevenção passa por todo esse conceito de entendimento. E aí, quando eu não sei, eu falo, Caio, acabei de entrar no clube. Coloquei isso aqui que é justamente isso. Vocês vão entrar no clube, não tem fisioterapeuta, eu trabalho sozinho, esse cenário comum. Vai acontecer provavelmente com vocês. Já aconteceu comigo. Aonde eu vou? Vou consultar na literatura. Né? Vou lá na literatura, vou lá no oráculo da física, fazer a pergunta clínica que eu quero. E aí eu preciso aprender a desenvolver como que eu faço essa pergunta. Vou até a minha base de dados para saber qual artigo que eu procuro, se é um ensaio clínico, se é um estudo prognóstico, retrospectivo, prospectivo, enfim. Pessoal, isso é fundamental entender, tá? Na minha opinião, fisioterapia no futuro e presente e futuro, isso inclui futebol também, tá? Uma palavra chamada saúde baseada em valor. O gestor só vai buscar você se você tiver resultado. E para ter resultado, você está embasado. Você precisa advogar pela fisioterapia. É que nem um advogado. Quando ele vai afirmar algo, ele consulta a Constituição. Né? Ele fala, é baseado no artigo X, a fisioterapia é a mesma coisa. Não existe eu acho. Aliás, existe. Eu sempre falo, quando eu falar eu acho, pode criticar, fica com vontade. Critica. Você tem que ter uma opinião. Né? Mas os pesquisadores, ainda bem que existem, e ali você tem que aprender quais são os pesquisadores de cada tema que você vai seguir para embasar a sua informação, que sempre vai ter viés também, é normal, mas você vai fechar mais o raciocínio, é saber qual pergunta você vai fazer para extrair a informação mais adequada. Essa frase aqui é do curso do Léo Costa, né, que ele, prática baseada em evidência, estou fazendo já pela segunda vez, que eu acho um tema muito difícil, prática baseada em evidência, e eu tento aprimorar isso porque isso faz parte do meu dia a dia. E isso gera valor para o meu paciente, gerava valor no clube que eu trabalhava. Isso eu garanto para vocês porque gerou valor, isso eu tenho certeza, com a nossa equipe. Não fui só eu. E aí tem esse trabalho aqui de 16 anos, que é o que tem maior impacto até hoje, que é de incidência de lesões. O Exxon, ele é contratado pela UEFA, né? Então ele já tem há um tempo que ele já, com a equipe dele, desenvolvendo vários artigos que principalmente envolvem o monitoramento aí
das lesões que ocorrem no futebol europeu. Então você vai ver ali e... Abre tampa. Vou pegar uma aguinha rapidinho. A lesão que mais ocorre é de isquiotibiais. Você comparando ali os dados, o N que ele tem de 22.942, com 16 anos de acompanhamento. Em quantidade, né? Ok, por que eu estou fundamentando isso? Porque eu vou dar um raciocínio de execução, né? Então eu preciso fundamentar dentro do modelo como eu expliquei para vocês. E aí, ele relaciona ali que realmente a segunda é adutor. Ok, realmente o adutor hoje, com a nomenclatura ground pain que a gente fala, né? É a segunda com maior queixa. Ok, beleza. E agora esse artigo aqui, ele fala quais são as lesões que mais ocorrem em quantidade e a que ocorrem com maior severidade, que acabou de acontecer no Neymar, né? Acabou de ocorrer nele. Então é a lesão que mais afasta o meu atleta da prática esportiva e a que gera maior prejuízo financeiro para o clube consequentemente. E aí o nosso trabalho entra dentro disso e eu vou propor as avaliações justamente para isso. Porque já que ocorre com a minha população, vamos dizer que eu não tenho tabela epidemiológica, mas eu tenho os trabalhos. Eu busquei e falei, olha, nessa população as lesões mais severas e incidentes são essas. Então eu já sei que a probabilidade de ocorrer é muito grande. Então eu já vou me preparar para isso. Tanto com a minha equipe, quanto com as ferramentas que eu vou usar, quanto os critérios de autos que eu vou usar para a evolução do meu paciente. E aí, só para exemplificar um pouco isso no cenário Europa, a primeira informação, um grupo de 25 atletas tem uma média de 8 lesões por temporada. Isso é Europa. Tá? Por exemplo, a Inglaterra tem um calendário bem parecido com o Brasil. E lesão de cruzado, isso Ásia, que o Expert também participou desse trabalho, ele tem uma média ali de 1,5 lesões de cruzado por temporada. Cada time. Então eu vou ter uma lesão e fica em 0,8 em outros trabalhos. Então, ou seja, uma lesão vai ocorrer. E aí é muito importante quando a gente fala em prevenção entender se essa lesão, ela foi... Quando a gente fala em prevenção, pessoal, existe um conceito muito importante que é entender o mecanismo da lesão. Ela só pode ser em 3 hipóteses no esporte. Com contato, sem contato, com contato indireto, que aconteceu com o Neymar. O Neymar teve um com contato indireto. Ele teve um toque, né, no eixo que alterou totalmente a ação dele sobre a execução do movimento que ocorreu a seguir. Eu não vou nem falar sobre o movimento especificamente, que aí entra em outra coisa. Mas é importante entender isso porque eu só previno o que é sem contato. Eu só previno isso. Só as lesões sem contato, de fato. Né? Inclusive quando você vai buscar na literatura. E aí, existe algum modelo específico de avaliação? Sim, é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Tem um modelo que eu acho que é mais coerente, né, dentro do raciocínio em si. E aí uma coisa muito importante é entender o que eu modifico como fisioterapeuta. O que eu modifico como fisioterapeuta em função do corpo humano? Eu modifico mobilidade articular, eu modifico força analítica, força funcional, né? Força analítica só o movimento, força funcional seria um agachamento, né? Um exercício mais dinâmico. Eu modifico potência, eu modifico isso no meu paciente e eu consigo quantificar. Isso falando só de dados intrínsecos do corpo dele, o meu corpo, o nosso corpo. E aí, eu entro dentro de um conceito importante que é esse modelo. O modelo de entender o que eu modifico e o que eu não modifico. E para você ter uma ideia, hoje o que tem maior impacto na literatura é o histórico recente de uma lesão para o atleta desenvolver uma nova lesão, uma lesão de posterior de coxa nos isquiotibiais. Quando um atleta tem uma lesão na temporada anterior, ele vem para o seu clube, cuidado. Cuidado que ele vai acender uma bandeira, que a gente fala, eu vou narrar um cenário fictício aqui, para vocês entenderem. Mas aí o que eu modifico? Né, propondo diretamente ali, eu modifico a simetria de isquiotibiais, eu modifico a simetria de glúteo máximo e médio, dá para mensurar, existem testes com boas metodologias. Eu modifico a mobilidade de tornozelo, um teste fácil de fazer, simples, né? Eu modifico a simetria de adutores. Eu, como fisioterapeuta, modifico isso. É evidente. Agora, histórico eu modifico? Não.
Ali, o histórico de 2 lesões musculares na panturrilha. Eu modifico? Não. O histórico com 3 lesões musculares, modifico? Não. A idade é um fator de risco? Na minha opinião, para o futebol é. Eu acho. Eu acho sim. E tem um dado interessante na nossa população, isso não é publicado, nada, mas a gente vê que lá no nosso clube, os atletas maior ou igual a 30 anos, olha aqui informação específica, eles eram a população que tinham 95% de todas as lesões na panturrilha, no tríceps fissural. Maior ou igual a 30 anos. Isso é uma informação muito importante para a nossa população. E isso tem um artigo do Oxford que relaciona isso também. Aí tem as outras alterações específicas, né? Enfim, que podem ocorrer na região tornozelo, perna, joelho. E aí eu volto para o meu modelo. Voltando para o meu modelo, e continuando, porque preciso ficar fiel ao meu modelo quando eu pratico uma avaliação. Voltando, eu vou consultar ele, aqui eu preciso saber, né, e propor dentro dos fatores de risco ali, como eu coloquei, quais testes eu vou fazer para propor a minha proposta preventiva. Né, e eu vou também citar esse modelo. Então aí, vou coletar os meus artigos, esses para mim são os 2 artigos das 2 temáticas que eu escolhi. O primeiro ali é uma revisão sistemática com meta-análise que é do Nick e da Tânia, que é um artigo que, no meu ponto de vista, até então, é o artigo com a melhor metodologia para se buscar e extrair essa informação, que é onde eu trago a questão do fator de risco com o histórico de lesão recente. Esse grupo espanhol aqui, que é a progressão baseada em critérios, que é um pesquisador que publica muito metodologias de intervenção nas lesões de posterior. Então, vou propor, como eu falei para vocês, eu proponho teste também prevendo o que vai ocorrer a lesão, para usar de espelho com o meu atleta, certo? Então, esse artigo é muito bom. Os 2 artigos aqui, o primeiro aqui do Optimani, que é um grupo que publica muito sobre joelho, né? E tem um impacto grande, o que está escrito aqui, no meu ponto de vista também. E o segundo ali, onde tem escrito Lynn Snyder, geralmente o artigo de joelho sempre é muito bom. Sempre, né? Não quer dizer que é todas as vezes. Então esse artigo, para quem trabalha com ligamento cruzado, para reabilitar, por exemplo, o Neymar, é fundamental eu entender o que está escrito aqui. Aqui as informações desse artigo são... Eu li agora vindo... eu estava no avião pela segunda vez, é muito importante consultar, saber o que consultar, não é ler muito, é ler com qualidade. Por isso que a prática baseada, ela vai você dar o tiro certo, para tornar o artigo atrativo. Ele tem que te instigar, né, quando você reabilita alguém. Esse artigo é muito bom. Depois eu vou disponibilizar os artigos para vocês. E aí eu selecionei as minhas ferramentas para propor o teste aqui para vocês. Está dentro daqueles artigos anteriores. A minha mão, a mão, ferramenta excelente do Fiz, o inclinômetro, uma caneta, o rope test, o isocinético e um dinamômetro manual. Um outro raciocínio que eu queria colocar para vocês, antes de falar do primeiro teste, cuidado com o excesso. É muito comum em clube de futebol no Brasil, tem muito recurso financeiro, o cara olha, o Manchester City está fazendo. O Real Madrid está fazendo. Eu vi um aparelho fantástico lá. Ele só vai e compra. É assim que ocorre no futebol brasileiro. É assim. Só vai lá e compra. Mas será que funciona na minha população? Por que a gente vai fazer esse teste? Essas perguntas foi... Inclusive, aí o nosso coordenador, o Lucas Rafael, que eu peguei isso do slide dele, que eram reflexões fantásticas. O que a gente vai fazer com essa informação? Qual é a reprodutibilidade e impacto desses dados? Vai ser determinante no meu desfecho? Porque eu, como gestor, se você propõe para comprar uma máquina e eu sou gestor, eu te perguntaria isso. E se você não responder, eu não vou comprar. Isso é organização. Em algo que alguns clubes prezam no Brasil, eu acho que cada vez mais será. É na Europa, sim. Enfim, isso se chama impactar o ambiente e saber o que você está fazendo, o que está prezando pelo recurso do clube que você trabalha. Então é saber pedir. Eu quero um dinamômetro. Por quê? Como? O que isso vai mudar para mim, desfecho do meu principal ativo, que é o atleta? Tem que saber fazer essas perguntas e vamos entrar ali no primeiro teste. Já entrou com tudo. Bom, vamos lá. Eu vou narrar aqui, isso é fictício, tá? Isso é uma narração, tá, pessoal? É fictício. É só para vocês verem
que esse cenário é muito comum no futebol. E eu vou contar para vocês qual é esse cenário, essa história. Vamos dizer que a gente está fazendo a nossa avaliação e a gente elencou que o histórico de lesão é impacto 1 para a nossa população, para eu monitorar o atleta na temporada anterior. Então eu preciso saber como perguntar. Né? Existe um erro nessa informação quando a pessoa fala, olha, o histórico de lesão é fator de risco. Aí ela vai lá e fala, você teve lesão? Tive. Ela apenas pega isso. Não é isso. Existe uma coisa que está dentro dessa pergunta, dentro dessa afirmação, que é isso que eu vou colocar aqui para vocês. Que ela, vou lá, a gente entrevista, né, o nosso atleta e fala, olha, você teve algum histórico de lesão no ano passado? O nosso jogador ali, fictício, Neivaldo Júnior, afirma que, olha, eu tive 2 lesões da posterior no ano passado. Ok. Aí eu vou continuar a pergunta. Foram separadas? Não. Quando eu estava voltando, eu tive uma recidiva. Falou, já acende um alerta na minha cabeça. Automaticamente. Falou, tá. E ele afirma que terminou a temporada em reabilitação em RTP, que a gente fala Return to Play, não chegou a voltar para o grupo. E o nosso time contratou ele. Ele vem para o nosso time. Ou seja, ele estava parado. O cenário é muito comum, mais uma vez. Aí eu vou e continuo. Você já teve alguma outra lesão severa, grave? Caio, eu tive uma lesão do ligamento cruzado anterior em 2021. E se eu não perguntar isso que eu estou te falando, ele não vai falar mais nada. Fala, qual enxerto você usou? Eu falo, usei o tendão patelar, ipsilateral. E eu falei, você teve alguma queixa recorrente? Cara, eu tive muita dor anterior. Não foi bom o meu pós-operatório. Cara, isso é fundamental ser notado. Isso vai entrar diretamente na sua proposta de forma individual para esse cara. É fundamental isso aqui. Viu como não é só perguntar? E se eu usasse outra pergunta aqui, ele não saberia falar que é o quê? Você usou algum critério de alta? Vamos dizer que ele vai fazer todos os testes que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Ele falou, não, cara, eu nunca fiz esses testes aqui não. Põe 2 pés para trás. 2, não põe 1. Esse cara precisa ser monitorado. Esse cara vai estourar, e eu acho, pela experiência que eu tive, logo nas 6 primeiras semanas, dentro do seu grupo, dentro do seu modelo de treino, ele vai ter outra lesão recorrente com você. E quem vai ser cobrado vai ser você. E tem que ser você. O gestor tem que cobrar físico. Tem que cobrar o médico. Que é o seu papel. É o meu papel. Né? E aí, 52% do pessoal que faz tendão patelar, que pega o plug ósseo, desenvolve dor recorrente no pós-operatório. Essa informação é muito importante, tá? Tem que afirmar isso logo na primeira sessão com o paciente, que existe uma probabilidade de desenvolver dor anterior. Por mais que você seja o físio mais habilidoso reabilitando o ligamento cruzado. E aí a gente vai classificar o nosso amigo como bandeira vermelha. Ele vai entrar dentro de um seleto grupo como bandeira vermelha de monitorização dentro da nossa equipe para propor a proposta preventiva. E aí o outro teste é o dinamômetro manual. Para isso você precisa ter uma metodologia, um teste bem descrito nas reabilitações de posterior. Ali tem um exemplo para o glúteo. E um exemplo isso, que é a 15 graus, é um padrão que a gente desenvolveu dentro da nossa metodologia, dentro de um padrão específico. Então, quando vai propor qualquer teste, como eu falei que é aquela parte mais fácil, o teste isométrico voluntário máximo, a gente vai fazer 3 repetições, o aparelho vai captar ali 5 segundos de on, 10 off, o isque vai estar a 15 graus, 3 dedos acima do malelo medial, a parte inferior encaixando no risco, né, do aparelho, que a gente fala do dinamômetro. Vai existir um comando de voz padrão intraavaliador para a gente eliminar o viés entre a minha equipe. E vai ter um captador de dados que é para eu potencializar o tempo da execução. E a gente precisa, como qualquer teste de execução motora, que existe o viés motor, qualquer teste, esse viés é muito grande. Quando você pega um paciente e ele realiza a primeira vez, o teste pode saber que está completamente enviesado. Se ele não treinar antes, chama viés motor de execução, qualquer um. Na esteira, salto vertical, salto horizontal, rope test, dinamômetro, todos, aprendizado motor, ele não identifica a execução. E só com treino para ele identificar isso. E aí a gente vai selecionar o isocinético. O isocinético é padrão ouro para lesão de LCA. É padrão ouro. E a gente vai adotar esse padrão, que é captada a amplitude de 0 a 100,
normalizar o membro a 40 graus para pesar o membro ali, né? Deixar normalizado entre os atletas. A fixação padrão que já existe para o isocinético são 5 repetições a 60 graus por segundo. Então é necessário ali fazer as familiarizações e o atleta tem que receber o feedback visual e verbal que faz completa diferença em execução de exercício. Isso é só para demonstrar um padrão, depois a gente pode discutir sobre isso, eu não vou focar muito na questão, eu passo os slides, fiquem tranquilos. O outro rope test, os dois que eu selecionei para o LCA são os que têm mais impacto e dentro do que a Lynn Snyder apresentou. Aí, pessoal, eu preciso entender que esses testes não são para performance. Não são, eles são para eu entender se o joelho é capaz dentro das lesões que eu estou reabilitando. Ponto. Porque o raciocínio, mais uma vez, é predizer e ter espelho de reabilitação dentro do que vai ocorrer na minha população. Mais uma vez. Caio, mas o side, o cross, o single recruta mais, exige mais do tornozelo, exige mais do quadril. Ok. Mas eu quero apenas um single leg do meu paciente para entender que o joelho dele é simétrico ao lado contralateral em um movimento. Apenas. Porque eu, como fisioterapeuta, trabalho com o quê? Função. Função do corpo humano. Então eu estou reabilitando o joelho dele. Performance é outra coisa. Outra coisa. E aí, mais uma vez, 3 saltos cravados, padrão de voz de execução. A mensuração vai partir do calcanhar, do teste cravado. A gente fala, pum, saltou. Acho que eles vão ter um workshop, né, à tarde sobre testes funcionais e tal. Acho que provavelmente vai abordar isso. E um captador de dados, isso é importante para você focar na execução do teste, né, porque você tira seu viés de atenção também durante a execução. E a gente vai captar sempre o melhor valor ou o valor mais rápido. E aí, lembra que eu falei para vocês que o Físio ele trata dados, né? Eu avaliei, isso aqui é uma tabela, é uma proposta, tá? De Excel. Uma coisa muito importante, se vocês tiverem oportunidade de trabalhar em um clube que tem recurso financeiro, tem uma profissão muito importante para ter ao lado de vocês, um cara especialista em TI. Porque ele vai criar tabela, ele vai cruzar dados para mim. Isso é muito importante para você que tem muita ideia. Fala, cara, faz isso para mim, cruza isso. É importante isso. Cria esse tipo de tabela, tem que ser rápido. Né? Então aqui, a gente criou assim, dentro do dinamômetro, dos testes que a gente colocava para fazer. Tinham todos esses testes, né? Mas como eu mostrei ali só o whisky para vocês, quem que está entre 10% a 19,9%? Quem está entre 20% a 29,9% de déficit entre os lados nesse teste? Quem está a 30% a 39,9% com as cores como vocês estão vendo? Cria uma tabela, se organiza. Isso é importante, porque isso vai entrar dentro da proposta de intervenção pro seu atleta, tá? Isso, lembrando, um teste sempre será um teste, só um teste. Se você não entrar na rede de fatores da sua população, como é o artigo da Natália, esse teste sozinho não vai falar nada para você, nada. Você precisa entender a sua rede de fatores, mais uma vez. Estou afirmando isso que é para vocês entenderem. E aí, aqui, que eu coloquei a foto do Adonai, que era um cara, uma mente brilhante aí da Físio, que era a nossa equipe, que aí ele nesse artigo, que era o mestrado dele, inclusive, qual que é a média da minha população, né? O pico de torque anterior, o pico de torque posterior. Se eu propor isso, eu preciso aproximar a minha população da média, sim ou não? Né? Qual que é a sua proposta? A gente tinha uma proposta com relação a isso, porque a gente sabia que a lesão de cruzado iria ocorrer dentro da nossa população também. E isso serve para aqueles atletas que têm um histórico, tipo do Neivaldo Júnior. Neivaldo, hein? O Neivaldo Júnior, você tem que aproximar ele. Qual que é o padrão dele? Cara, isso te dá uma afirmação tão grande quando você tem dados prévios, vários dados, porque você consegue afirmar que o paciente realmente está se reabilitando perante o joelho dele. Aqui, dos testes que a gente tinha a média desvio padrão, por exemplo, dos testes, se a minha população está próxima ou não, né, dentro da minha prescrição nos testes, a gente colocava o desvio padrão e a média, que o objetivo central era trazer os atletas que não iriam bem nos testes, individualmente, olha a importância quando o trabalho de prevenção é individual, e aproximar eles dentro da execução. E aí, fiel ao modelo, sempre repito, fiel ao meu modelo, eu preciso intervir. Vamos intervir. Para fazer uma intervenção, como é o caso do Neivaldo Júnior, que é o nosso atleta,
existe uma tríade da tomada de decisão moderna, isso que eu falo que é a educação do paciente, né? Educação do atleta. Então, o Neivaldo, ele é um jogador bandeira vermelha como nós classificamos, correto? Neivaldo é bandeira vermelha. Então, para educar e alinhar as expectativas do Neivaldo, para ele entender que o nosso setor vai intervir, eu vou chamar o Neivaldo em uma sala, individualmente, falar, Neivaldo, o negócio aqui no nosso clube é o seguinte, aqui na USP, nós temos um trabalho individual específico, individualizado, e você vai estar sendo monitorado a todo momento. Então, você vai ser obrigado, por 6 semanas, vir aqui pré e pós-treino de 2 a 3 vezes na semana. Eu vou propor alguns trabalhos para você. Isso está descrito dentro do artigo da Lynn Snyder, tá? Por exemplo, como sugestão, como intervenção de prevenção. Você vai ser monitorado na construção de carga externa, isso envolve principalmente as outras áreas, para entender. Vai ter um programa individual de exercício, que eu vou apresentar para ele nesse dia. Ele vai ter um fisioterapeuta ligado diretamente a ele, porque isso se chama aliança terapêutica. O ser humano gosta de ser humano. E preferência, a gente precisa usar isso. Se você trabalha em clínica, clube, você vai ver que um ser humano se conecta mais a outro, é normal. E você precisa aprender a usar isso como estratégia de melhora do paciente. E aí o Neivaldo, ele vai ter o suporte de todas as áreas, não é só a nossa. Ele tem que entender que ele está sendo monitorado, que existe um risco. E esse é o nosso papel, comunicar para ele. Vai ter o trabalho preventivo, que eu vou explicar para ele no dia, quais são os exercícios que ele vai fazer. Eu vou cobrar ele de chegar ele no horário, porque esse é meu papel como profissão. Ele tem que executar, ele é um funcionário do clube, ele é pago para isso. E eu também sou obrigado a cobrá-lo. E isso funciona e funciona muito bem, se feito no futebol. E considerações finais, que meu tempo já está acabando, uma pena. Acelerei, hein? Compreenda a complexidade do ambiente que você está inserido. A tomada de decisão é multidimensional, é entendimento analítico, cara, é difícil pra caramba isso. Mas é uma habilidade que tem que desenvolver, eu acho que está dentro daqueles livros que eu citei anteriormente. Tá? Leiam. Tem tudo a ver com prevenção. E o cara não é fisioterapeuta, hein? Nem é. Desenvolva e reflita sobre os dados epidemiológicos. Se alguém que quiser, eu tenho tabela pronta, um raciocínio todo montado sobre isso. Eu que conduzi, inclusive, a tabela do clube na época. Entenda primeiro essa teoria de disponibilidade. Eu falei muita coisa aqui, falei bonito, romantizei várias coisas, mas talvez você vai chegar no que não tem nada. Mas você tem o principal, a caneta. E muitas vezes alguém vai afirmar para você, cara, você não trabalha com ferramenta nenhuma. Calma que eu vou te mostrar a principal que eu uso aqui. O porquê a caneta é importante também. Eu uso a caneta que é só para... Mas põe no Excel fica mais bonitinho, né? No Word, bem melhor. PowerPoint, enfim. E aí, comece por quem está no barco comigo, não como fazer. A primeira coisa, se eu fosse propor tudo isso aqui, se eu entrasse no clube hoje no Real Madrid, falar, o fulano vai me contratar o Caio para ser coordenador de área de saúde. Falar, ótimo, aceito a proposta, só que eu preciso ter uma equipe que eu quero. Que eu não vou fazer nada sozinho. Fundamental. Esse evento, para quem gosta de futebol, todos os pesquisadores que eu citei aqui, eu super recomendo. Eu fui ano passado na Inglaterra, não é bom, é excelente. Evento extremamente organizado, produtivo. Cada palestra é boa demais. Isso aqui é investir em conhecimento. Conhecimento é o que você vai levar para a sua profissão. É caro? Vale a pena? Muito. Eu vou esse ano. Quem estiver lá, a gente vai sair junto para conversar. E Química Clínica, que é aqui em Curitiba, quem quiser visitar um dia ou estiver por Curitiba ou quiser participar do processo seletivo para fazer parte da nossa equipe, será sempre bem-vindo. Meu Instagram, eu vou colocar todos os artigos aqui. Então, se você mirar a câmera agora, ali para a apresentação, vai abrir a página, eu vou colocar o link lá com todos os artigos que eu referenciei aqui e mais, tem mais outros. E aqui fica o meu muito obrigado para vocês. Essa foto aqui é com o Exton é aquele pesquisador que eu citei para vocês, né, que é o cara da UEF, enfim. Isso aqui é o Lucas Rafael, que é o meu sócio, e essa frase aqui eu deixo, que faz parte aí de tudo que eu apresentei para vocês. Essa frase é muito legal, e eu acho que passa um pouco pelo raciocínio que eu queria trazer para vocês, tá bom? Muito obrigado, e se tiver pergunta, por favor, façam todas, tá bom? Valeu!
Deu? É isso aí, pessoal. Pode ficar tranquilo, não vai nem ter que subir aqui para perguntar. A gente leva o microfone numa boa, sem pressão. Tem alguma dúvida do Caio? Caio, parabéns pela palestra. A pergunta é se você acha que é necessário realizar avaliação. A gente sabe que, pelo menos no Brasil, o calendário é meio cheio. Se é necessário realizar avaliação no meio da temporada e pós-temporada, para comparar a avaliação sua pré-temporada com a do ano anterior, como o atleta acabou, e uma vez que a avaliação pré-temporada do ano anterior fica muito distante, né? Se você é necessário. Ótimo, excelente pergunta. Qual é o seu nome? Matheus, boa pergunta. É assim, isso entra dentro da teoria da disponibilidade que eu coloquei ali. Disponibilidade física, disponibilidade de tempo. E aí vai muito da metodologia que você aplica e do impacto que o setor tem dentro do ambiente. Porque você vai propor algo dentro do calendário, muitas vezes. Nós fizemos isso uma vez lá no clube, em julho, meio do ano. A gente viu que abriu uma janela, a gente fez uma colocação para a equipe, para o staff, para o treinador, e falou, beleza, vamos lá. A gente repetiu todas as baterias, foi uma loucura, mas a gente fez o que a gente propôs, que era justamente para comparar. Será que ali no meio, uma janela que abriu, não era o ideal, mas era a oportunidade de realizar. A gente fez dessa forma. E se for, dentro da disponibilidade, se for viável no final da temporada, porque no final da temporada vai ter o viés do cansaço mental, viés do cansaço físico, viés de atletas indo embora, que já não importam mais. Então você precisa realmente analisar o seu contexto e ver se aquilo faz sentido para vocês colocarem como uma hipótese de realização. Quanto mais reavaliar, melhor, tá? Realmente. Quanto mais amostras daquele teste, mais você consegue comparar entre ele mesmo e entre a população, né? Então, acho que vai muito do entendimento do ambiente que você está vivendo. Entendeu? Foi claro? Acho que não existe um padrão. Precisa ter todo esse entendimento que passa principalmente pela essa disponibilidade. Tá bom? Caio, professora Ana Maria, eu queria perguntar uma coisa, né? Eu também fiz o curso do Léo Costa para poder entender melhor como ler, fazer as coisas de prática baseada em evidência. Queria perguntar se você tem uma rotina de estudo, que eu vi que você trouxe uma palestra cheia de artigos científicos, você é um empresário, você atende paciente, você mantém uma rotina de estudo, você tem um dia da semana guardado, ou período do ano que você faz dedicado à atualização? Ótimo, isso aí é fundamental, né? O planejamento da semana e a gestão de tempo dentro do que eu proponho como profissional. Ler um artigo não é simples, né, na minha opinião, você extrair a informação de um artigo. Então, eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu trabalho em uma clínica, dou assessoria para os atletas que estão em outros lugares do mundo, mas eu tenho, por exemplo, 2 janelas na minha agenda, que é segunda de manhã e quarta, que eu só estudo. Que eu leio esses livros, como eu estou falando, por que segunda? Porque eu venho do final de semana, minha cabeça está limpa, ela está preparada para receber informação. E estudar é prioridade para mim, porque passa muito pelo conceito que eu prego, né? Eu preciso fazer com a minha equipe, inclusive aqui entra dentro da clínica. E na quarta eu escolho ou para ler um artigo específico ou algo estudar, por exemplo, o curso do Léo Costa, que é complexo. Eu estou refazendo ele, que eu acho muito importante. Eu sempre acho que fica algumas coisas boas, eu acho que vale a pena você prestar mais atenção, porque dali você vai extrair várias coisas. E ser bom é difícil, é muito difícil, porque estudar dá trabalho, né? Dá trabalho, mas vale a pena, vale muito a pena. Então eu gosto muito de ler, como eu falei sobre os livros, eu leio todos os livros que tenham relação com o ser humano, todos. Eu não leio muito livro hoje. Eu demoro mais escolher no livro do que ler em quantidade. Mas aquele livro que eu leio, se você me perguntar cada página, eu vou te falar. Valeu.